A salvação pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios capítulo 2 verso 8. Todas as bênçãos que Deus comunica ao homem vêm de sua mera graça, munificência ou favor de sua livre e merecida benevolência, representando graça inteiramente espontânea, visto nenhum direito ter o homem a menor clemência por parte da divindade. Foi a livre graça que formou o homem do pó da terra e nele soprou a alma vivente, estampando nessa alma a imagem de Deus e sujeitando todas as coisas debaixo de seus pés. A mesma graça chega até nós, neste dia, traduzindo-se em vida, respiração e todas as coisas. Nada do que somos, ou possuímos, ou realizamos, merece o mínimo favor das mãos de Deus. Todas as nossas obras, ó Deus, Tu as operaste em nós. Assim, elas são outras tantas manifestações de livre misericórdia, e, qualquer que seja a justiça que se encontre no homem, ainda será também uma dádiva de Deus. Com que fará o pecador propiciação pelo menor de seus pecados? Com suas obras? Não. Ainda que estas sejam muitas e sejam santas, não lhe pertencem, mas são de Deus. Na verdade, todas essas obras são ímpias e pecaminosas, reclamando nova propiciação. Somente frutos corrompidos pendem de uma árvore corrupta. E o coração do homem é ao mesmo tempo corrupto e abominável, estando desprovido da glória de Deus, a justiça gloriosa de início impressa em sua alma, segundo a imagem de seu grande Criador. Assim, pois, nada tendo, nem justiça nem obras, que alegar, seus lábios inteiramente se calam diante de Deus. Se o homem pecaminoso acha, pois, favor à vista de Deus, isto vem a ser graça sobre graça. Se Deus ainda concede que 10 são sobre nós outras bênçãos, e ademais, a maior de todas, que é a salvação, que podemos dizer a essas coisas, se não repetir, graças sejam dadas a Deus por seu dom inefável. E assim nisto Deus recomenda seu amor para conosco, em que, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu para salvar-nos. Pela graça, pois, sois salvos mediante a fé. A graça é a fonte, a condição é a fé. Para não decairmos da graça de Deus, cabe-nos inquirir cuidadosamente: qual é a fé mediante a qual somos salvos? Qual é a salvação que é mediante a fé? Como podemos responder a certas objeções? Qual é a fé mediante a qual somos salvos? Em primeiro lugar, não é meramente a fé dos pagãos. Deus exige que o pagão creia que Deus existe e que é remunerador dos que o buscam, que essa procura diligente se faça, glorificando-o como a Deus, dando-lhe graças por todas as coisas e praticando cuidadosamente a virtude moral, a justiça, a misericórdia e a verdade para com seus semelhantes. O grego, ou o romano, o cita ou o indiano, não teria, portanto, nenhuma desculpa, se não acreditasse suficientemente nisto, o ser e atributos de Deus, o estado futuro de recompensa ou punição e o caráter obrigatório da virtude moral. Este é simplesmente o credo de um pagão. Não é, também, em segundo lugar, a fé do demônio, embora ela vá muito além da dos pagãos. O demônio crê não somente que há um Deus poderoso e sábio, gracioso no recompensar e justo no punir, mas também crê que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador do mundo. Encontramo-lo, de fato, declarando, em termos categóricos: bem sei quem és,
Tu és o Santo de Deus. Lucas capítulo 4 verso 34. Nem podemos duvidar de que o infeliz espírito creia em todas as palavras que saíram dos lábios do santo e mais em quaisquer outras que foram escritas pelos homens santos do passado, acerca de dois dos quais ele fora compelido àquele glorioso testemunho, e estes homens são servos do Altíssimo, que vos mostram o caminho da salvação. Não é demais, pois, que o grande inimigo de Deus e dos homens creia e, crendo, estremeça, que Deus se manifestou em carne, que submeterá todos os inimigos debaixo dos pés, e que toda a Escritura foi dada por inspiração de Deus. Até aí vai a fé do demônio. Em terceiro lugar, a fé mediante a qual somos salvos, no sentido em que a palavra será mais adiante explanada, não é meramente a que nutriam os apóstolos, quando Cristo estava ainda sobre a terra, muito. Embora nele crescem a ponto de deixarem tudo para segui-lo, embora tivessem já nesse tempo poder de operar milagres, de curar todas as espécies de doença e toda forma de enfermidade, embora tivessem poder e autoridade sobre os demônios, e, o que vale mais que tudo isso, fossem enviados por seu Mestre a pregar o reino de Deus. Qual é a fé mediante a qual somos salvos? Pode-se responder, de modo geral, que é, primeiro, a fé em Cristo. Cristo e Deus através de Cristo são os próprios fundamentos dessa fé. Nisto se distingue ela suficientemente, absolutamente, da fé, seja dos antigos ou dos modernos pagãos. Da fé que possui o demônio ela se distingue por isto, não é uma coisa meramente especulativa, racional, um assentimento frio e morto, uma série de ideias que se amontoam na cabeça, mas uma disposição do coração. Por isso, diz a Escritura, com o coração o homem crê para a justiça, e se tu confessares com tua boca o Senhor Jesus, e creres em teu coração que Deus o levantou dentre os mortos, serás salvo. 5. Nisto ela difere daquela fé que os próprios apóstolos nutriam enquanto nosso Senhor estava na terra. Reconhece a necessidade e os méritos de sua morte e o poder de sua ressurreição. Reconhece sua morte como o único meio suficiente de redimir o homem da morte eterna, e sua ressurreição como a restauração de todos nós à vida e imortalidade, tanto mais que ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para nossa justificação. A fé cristã é, portanto, não só um assentimento a todo o Evangelho de Cristo, mas também plena confiança no sangue de Cristo, confiança nos méritos de sua vida, morte e ressurreição. Descanso nele como nossa propiciação em nossa vida, vida divina que foi dada por nós e vive em nós, e, em consequência disto, união com ele, adesão à sua pessoa, como a nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção, ou, numa palavra, nossa salvação. Se inscreva no nosso canal, nós temos sempre uma palavra de Deus para você. Fique na santa paz e creia que tudo já deu certo.